Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Para mim sempre é motivo de grande alegria, sempre que tenho a oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor. Deixo aqui meu agradecimento em primeiro lugar a Deus. Também agradeço ao pastor Saulo, pela confiança, que ele me concedeu nesta manhã de compartilhar a palavra do Senhor aos irmãos. Também gostaria de agradecer a presença de cada uma das pessoas que nos visitam nesta manhã por primeira vez. Tem alguém nos visitando por primeira vez? Se você está nos visitando por primeira vez, eu gostaria que você, por gentileza, levantasse a sua mão assim para que a gente pudesse te conhecer. Alguém nos visitando por primeira vez? Todo mundo de casa? Não, nós temos um ali. Seja bem-vindo, Deus te abençoe. Tem mais alguém? Então gostaria que a igreja aplaudisse ao Senhor em agradecimento pela tua visita. Que o Senhor te abençoe. Como os irmãos vão ver daqui a alguns instantes, nós estamos numa série de mensagens a respeito do amor. O amor de Deus. Semana passada foi ministrada uma palavra onde expõe a essência de Deus, demonstrando para nós que Deus é amor. E hoje eu irei compartilhar um pouco sobre um dos textos mais conhecidos das Escrituras, João, capítulo de número 3, versículo 16 ao versículo de número 21, onde iremos falar sobre o amor de Deus para com o homem, o amor de Deus para com as nossas vidas. Pretendo trazer uma palavra nessa manhã muito simples, mas eu tenho certeza que se você pôr na praticidade da tua vida, o Senhor há de te abençoar de uma maneira grandiosa. Então, se você tem a sua Bíblia e puder abrir aí em João, no capítulo de número 3, versículo 16 ao versículo de número 21, ou então acompanhar no telão aí, diz assim, portanto, a palavra do Senhor. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Palavra do Senhor. A minha oração é que o Espírito Santo de Deus fale através da minha vida nessa manhã. Como eu disse, poderíamos considerar João 3,16 como um dos textos mais conhecidos das Escrituras. Ele é conhecido como o texto áureo, ou seja, o texto de ouro das Escrituras. Nós vemos que Lutero, ele comenta e ele diz que João 3,16 é um mini evangelho. Em João 3,16 está resumido o plano de salvação, aquilo que Deus fez por mim e por você, e aquilo que nós precisamos fazer e a esperança que devemos ter. É tudo isso que está descrito nesse versículo, João 3,16. Mas é interessante lembrar e notar que Jesus traz expõe, ele fala essas palavras a uma pessoa. Ele não traz essas palavras a uma multidão. É claro que ele sabia que um dia esse texto seria um dos textos mais conhecidos. Nós vemos esse texto aí em placas, nas highways. Se você já viu, eu já vi diversas vezes exposto esse versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas Jesus diz a um homem chamado Nicodemos. Eu não vou me deter muito no contexto, mas é bom que os irmãos entendam isso. Então Jesus, a palavra do Senhor diz em João no capítulo 3, versículo de número 1 em diante,
que havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade, ou um príncipe entre os judeus. E ele vai ter com Jesus, e a palavra do Senhor, ela deixa bem claro que ele vai ter com Jesus à noite. Não sabemos o porquê as Escrituras dizem isso, mas à frente também, quando cita lá na frente, onde eles querem acusar Jesus, Nicodemos ali, ele levanta a sua voz e diz: olha, mas nós devemos analisar, porque o que ele está falando vem de Deus. E é interessante porque cita que quem falou isso foi Nicodemos, que veio buscar Jesus, que procurou, veio ter com Jesus à noite. Então o texto diz aqui que Nicodemos veio ter com Jesus à noite. Não sabemos exatamente o motivo pelo qual Nicodemos procurou Jesus à noite. Alguns pregadores dizem que ele tinha vergonha, ele não queria ser visto. Imagina, ele era um fariseu, ele era um príncipe entre os judeus. Alguém, para ser um príncipe entre os judeus, um fariseu, ele precisaria de pelo menos ter 40 anos de idade. Era alguém que tinha um profundo conhecimento da Torá. Então imagina um homem com mais de 40 anos de idade, com um profundo conhecimento nas Escrituras, indo consultar outra pessoa que era mais novo do que ele. Talvez isso fosse vergonhoso, como alguns pregadores dizem, e por este motivo ele busca Jesus à noite, porque ele não queria ser visto. Outros dizem que é porque Jesus estava muito ocupado durante o dia, e o melhor horário para ter com Jesus, para conversar com Jesus, era à noite. Ou até mesmo o próprio Nicodemos tinha os seus afazeres, e o único horário que ele poderia sair dos seus afazeres e procurar Jesus era à noite. Não sabemos o motivo, mas a Bíblia nos diz que ele veio ter com Jesus à noite. E ele começa a dizer que, olha, eu vejo que tu ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver nele, se Deus não estiver contigo. E Jesus o responde com uma pergunta, dizendo que aquele que quer ver o reino de Deus precisa nascer de novo. E eles começam então esse questionamento sobre esse novo nascimento. E chega até o versículo de número 15, porque Nicodemos não estava entendendo. Jesus chega até a dizer para ele: você sendo um mestre, você sendo um conhecedor da lei, como que você não entende disso? Então Jesus vai e traz um texto, ou ele traz uma menção da Torá. Ele diz lá no versículo de número 15, olha, da mesma forma como Moisés, versículo 14, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Então ele cita algo que aquele homem conhecia, que aquele homem tinha o conhecimento, para dizer: é necessário que o Filho do Homem seja erguido, para que aquele que nele crer tenha a vida eterna. Chegamos então no versículo de número 16. Jesus começa dizendo que, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Essa mensagem, eu organizei ela em 4 partes. Em primeiro lugar, iremos entender por que o homem perece sem Deus. Por que o homem precisa da salvação? O segundo ponto é a provisão de Deus. O que Deus faz para nos salvar? Em terceiro lugar, o que eu e você precisamos fazer para obter essa salvação? E em quarto lugar, a esperança que eu e você devemos ter. Tudo está contido nesse versículo, em João, capítulo de número 3, versículo de número 16. Jesus diz então: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça. Não perecer, não morrer. O que significa isso? Não perecer significa uma morte eterna. Não perecer significa uma separação eterna de Deus. E esse é o desejo de Deus, é que eu e você não venhamos a ser separados dele
por toda a eternidade. Perecer significa se afastar completamente de Deus. Ele também nos dá a explicação nos outros versículos. Quando nós continuamos a leitura no versículo de número 17, para que a gente venha entender um pouco mais o que é perecer, ele diz o seguinte: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Perecer significa ser condenado. O homem, ele foi condenado por Deus. Mas por que o homem foi condenado? Ele continua explicando. Versículo de número 19. Este é o julgamento. Para o homem ser condenado, o homem teve que ser julgado. E ele diz: este é o julgamento. É por este motivo que o homem é condenado. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas mais do que a luz. Eles não amaram a luz, porque as suas obras eram más. O homem é condenado porque ele rejeita a Deus. Nós vemos isso no primeiro homem. Adão rejeitou aquilo que Deus havia dito para ele não fazer. Ele fez o contrário, ele desobedeceu a Deus. Eu e você temos desobedecido a Deus, a natureza pecaminosa do homem. É por isso que nós precisamos da salvação. Porque o homem, ele se distanciou de Deus, ele se afastou de Deus, ele rejeitou a luz, ele rejeitou a Deus, e ele amou as trevas mais do que a luz. E a Bíblia diz que as suas obras são más. As nossas obras sem Deus são más, elas são ruins. É por isso que o homem precisa da salvação. Quando eu e você olhamos os 10 mandamentos, eles são para nos expor e nos mostrar que eu e você precisamos de salvação. Quando observamos os 10 mandamentos, vemos que pecamos e erramos contra Deus. Olhamos e vemos que necessitamos, carecemos de um Salvador. É por isso que você vê quando a sociedade, quando o mundo se afasta de Deus, ele vai de mal a pior. A situação do homem distante de Deus é uma situação de destruição, é uma situação de morte, é uma situação de doença, é uma situação de caos. É onde você abre as notícias e todas as manhãs você vê pai contra filho, filho contra pai, rumores de guerra. Tudo isso, o motivo pelo qual isso acontece é porque o homem rejeitou a luz. E o homem amou mais as trevas do que a luz, e as obras do homem são más. A sociedade que se afasta de Deus, ela está destinada ao declínio. Olha os países mais pobres do mundo. Todos eles estão ligados a algum tipo de feitiçaria. Eles amam mais as trevas do que a luz. Quem já pôde estar nestes países distantes, África, Índia, tantos outros países, você vê que é terrível a situação daquele povo. Por quê? Porque eles rejeitaram a luz, eles rejeitaram ao Senhor Jesus, eles rejeitaram aquilo que Deus trouxe para mim e para você, que é o que iremos ver no segundo ponto. Então o homem rejeitou a Deus, o homem se afastou de Deus, e é por isso que o homem está destinado a perecer, à morte, à separação eterna. Nós olhamos um pouco mais o que é perecer.
João 3, no último versículo, versículo 36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. A morte eterna fala da ira de Deus. A ira de Deus, aquilo que o apóstolo Paulo diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 3, que diz que quando nós estávamos na desobediência, nós éramos filhos da ira de Deus. O que é a ira de Deus? Apocalipse, capítulo de número 14, versículo de número 10 ao versículo de número 11, nos diz um pouco o que é essa ira de Deus. Diz assim o texto: também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos do Cordeiro. E a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo o sempre, para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome. Não há descanso dia e noite. A ira de Deus fala de uma tormenta eterna. E Deus, sabendo disso, Ele então traz o quê? Um escape. Ele traz a provisão para o homem. Chegamos no início então deste versículo de João, capítulo de número 3, e aqui está o meu segundo ponto. João capítulo 3, versículo de número 16. O escape, a provisão de Deus para o declínio do homem, para a morte do homem. Diz o seguinte: porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito. Porque significa uma conjunção explicativa. Quando usamos a palavra porquê, usamos ela para explicar alguma coisa, ou para perguntar a explicação de alguma coisa. Jesus então aqui está explicando: Deus tanto nos amou. Quem nos amou? Deus, o Criador dos céus e da terra. Foi Ele que te amou. Nós não estamos dizendo qualquer pessoa. Eu estou dizendo para você, nesta manhã, que você é amado por Deus. Deus te amou. Deus te amou. Agora é interessante porque no português está no passado. Mas quando olhamos no grego, nós vemos aqui que é ágape ou agapau. Ele está usado num tempo diferente, num tempo que nós no português não poderíamos traduzir, porque não existe tradução para ele. É um oristo está sendo usado. O oristo, o tempo oristo, significa um tempo cíclico. Significa o ágape ou agapau, significa que Deus amou, que Deus ama e que Deus amará o homem. Ou seja, Deus te ama hoje e Ele te amará. Ele te amou no passado, Ele te ama hoje e Ele sempre te amará. Deus te ama. Deus te ama. E então Ele dá o seu melhor. É um amor que eu e você não podemos compreender. Eu e você não podemos compreender. Eu separei pelo menos 2 textos aqui da palavra do Senhor. Romanos 5, versículo de número 8. Olha o que diz: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Cristo morreu por mim e por você, quando amávamos as trevas. Cristo morreu por mim e por você, quando as nossas obras eram más. Ele nos amou, um amor que não podemos compreender. Mas esse amor de Deus, ele não é um amor apenas de palavras. Ele tomou uma atitude. Ele deu o seu Filho unigênito. Ele entregou Jesus Cristo. Jesus morreu em nosso favor. Algo teve que ser feito. Não foi apenas palavras, mas foi uma atitude, foi uma ação que Deus tomou em nosso favor.
Ele saiu da sua glória para morrer por mim e por você. Ele se entregou. Olha o que a palavra do Senhor diz em João capítulo 15, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Jesus nos considera amigos, e Ele entregou a sua vida. Não existe maior expressão de amor do que esta, alguém dar a vida pelo seu amigo. Imagina você ter seu amigo e você escolher: não, eu dou a minha vida por você. Foi isso que Cristo fez. Ele não merecia a morte, mas Ele se entregou por mim e por você. E quando olhamos Jesus pendurado no madeiro, muitas vezes pensamos: ah, mataram Jesus. Não mataram Jesus. Ele se entregou. Ele entregou a sua vida. Olha o que Ele mesmo diz em João 10 e 18, falando a respeito da sua vida: ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Eu tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem eu recebi do meu Pai. Ele entregou, Ele se entregou por nós. Porque às vezes olhamos Jesus naquele madeiro, e às vezes a concepção é essa: ou mataram Jesus. Não, Ele se entregou por mim e por você. Ele se entregou por nós, para que eu e você estivéssemos aqui. Como eu disse, o amor ágape é um amor incondicional, um amor que nós não conseguimos compreender. É um amor de Deus para com cada um de nós. Mas não é um amor só de palavras. É um amor que teve que ter uma atitude. Nesse texto está exposto a maior dádiva que eu e você poderíamos receber. A maior dádiva foi Deus entregar o seu Filho para nos dar a salvação, para nos dar esse escape, para nos dar esta esperança, para nos dar esta saída da morte, do inferno, da separação eterna para com Deus. Em terceiro lugar, o que eu e você precisamos fazer? O texto diz: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Tudo o que eu e você precisamos fazer é crer, para que todo aquele que nele crer, totalidade, todos, não importa o teu passado, não importa aquilo que você fez, não importa como esteja a tua vida, não importa se você é rico ou se você é pobre, não importa se você é alto, baixo, magro, gordo, não importa a tua situação, não importa se você está enfrentando uma enfermidade, não importa aquilo que você está passando, é para você, basta você crer. Basta você crer, basta você se entregar, basta você aceitar, basta você receber este amor que Ele expôs para mim e para você na cruz do Calvário. Tudo que Deus pede de nós é que venhamos a crer. Mas o que significa crer? Crer não significa apenas repetir uma oração. Crer não significa apenas levantar a minha mão quando o pastor pergunta se você quer aceitar o Senhor Jesus. Crer vai um pouco além disso, ou poderíamos dizer muito além disso. Tiago nos diz um pouco. Tiago capítulo de número 2, versículo 18 ao 20. Olha o que diz: mas alguém dirá: você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhes mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até os demônios creem e tremem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil, ou é morta em outras versões?
O crer significa que nós iremos tomar uma atitude. A atitude é de nos entregarmos a Deus. Eu me lembro que quando me foi exposto o Evangelho, me enganaram, me levaram para um lugar. E quando eu já estava naquele lugar, não podia voltar. E eu lembro que a minha atitude foi: se eu estou aqui, eu quero ver se o que esse pessoal está falando é verdade. Se for verdade, eu quero experimentar esse Deus. Eu tomei uma atitude de experimentar, uma atitude de me entregar para Deus. E eu não sei o que é viver sem Deus. Eu não sei o que seria a minha vida sem Deus. Eu não sei onde eu estaria sem Deus. Eu não consigo imaginar a minha vida sem Deus. Não consigo imaginar. Porque eu tomei uma atitude. A atitude foi de me entregar. A fé, Tiago diz aqui, que ela sem obras é morta. Um rápido exemplo e simples sobre fé. Uma fé natural. Você chegou aqui nessa manhã e você se assentou nessa cadeira. Você não checou os pés da cadeira. Você não checou os parafusos, ver se estava tudo direitinho, organizado, se a cadeira iria suportar o teu peso. Você teve uma fé natural, que você chegou, apenas se lançou e sentou nessa cadeira, crendo no seu inconsciente que essa cadeira iria suportar o teu peso. Você se entregou, você se jogou. A fé aqui está se referindo a nos entregarmos. Não é apenas acreditar e dizer que creio, e venho de domingo a domingo na igreja, e minha vida não muda, não busco nada, não tenho conhecimento das Escrituras, não tenho conhecimento nenhum de Deus. A fé fala de se entregar, é se lançar aos braços do Senhor. É se entregar, buscar o conhecimento, buscar entender tudo aquilo que Deus fez por nós, e tudo aquilo que Ele quer fazer na tua vida e através da tua vida. Você não está aqui por um acaso. Você está aqui nessa manhã é porque Deus tem um propósito para você. É porque Deus quer falar com você. É porque você é amado por Deus. É porque Deus quer transformar a tua vida. Eu seria a última pessoa a estar com esse microfone na mão nessa manhã. Sou a pessoa mais envergonhada, tenho muita vergonha. Quanto mais subir num púlpito diante de um monte de gente, jamais iria fazer isso. Mas é aquilo que Deus faz. Nós não conseguimos compreender, nós não conseguimos entender. Numa casa, numa igreja onde tem tantos pregadores que são muito mais eloquentes, muito melhores, muito mais capacitados do que eu. Mas Deus me chamou e eu estou aqui, eu disse sim. Tudo que você precisa dizer é sim. E você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Você vai ver Deus transformar a tua vida. Você vai ver portas que estão fechadas se abrindo. Coisas que eram impossíveis acontecendo, porque Deus nos ama e Ele tem um propósito para as nossas vidas, mas nós precisamos nos entregar a esse Deus, entregar as nossas vidas a Ele. A palavra do Senhor continua dizendo, em João, no capítulo de número 3, versículo 21, sobre crer. E quem crê pratica. Fala, mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente as suas obras, que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Ele fala de praticar a verdade. Quem crê, busca praticar. Uma das maiores perguntas, às vezes quando eu estou fazendo às vezes evangelismo de rua, ou conversando com alguém, e sempre as pessoas dizem que sim. Eu pergunto para elas, você ama a Jesus? Todos dizem que sim. Mas o amor a Jesus não pode ser apenas de palavras. Ele mesmo disse isso em João, no capítulo número 14, versículo 15. Ele diz o seguinte, olha, palavras de Jesus: aquele que me ama, obedece aos meus mandamentos. Versículo de número 21 do mesmo capítulo, ele diz, aquele que obedece aos meus mandamentos, esse sim verdadeiramente me ama. Nosso amor para com Jesus tem que ter uma atitude.
a atitude de buscar obedecer aos mandamentos do Senhor. O amor de Deus para com a humanidade não foi apenas de palavras. Ele tomou uma atitude e Ele morreu em nosso favor. O nosso amor para com Deus não pode ser apenas de palavras. Nós precisamos tomar uma atitude e nos entregarmos completamente ao Senhor. Nos entregarmos completamente ao Senhor. O convite que eu te faço nessa manhã é para entregar a tua vida àquele que deu tudo por nós. Imagina, Deus, Criador dos céus e da terra, Ele nasce numa manjedoura. A palavra do Senhor diz em Isaías que Ele era homem de dores. A palavra do Senhor diz que Ele não tinha parecer nem formosura. Ele sofreu em nosso lugar. Ele se entregou, tudo isso porque Ele nos amou. Tudo isso porque Ele nos amou. O convite que eu te faço nessa manhã é: se entregue a esse Deus. Se entregue a esse Deus. Faça aquilo que eu fiz, experimenta. Experimenta se entregar totalmente ao Senhor, para ver o que Ele vai fazer na tua vida. Eu te convido nessa manhã a você experimentar aquele que na química Ele transforma a água em vinho. Ele é aquele que na biologia Ele nasce sem uma concepção normal. Ele nasceu sem uma concepção normal. Foi através do Espírito Santo de Deus. Eu te convido a pôr tua confiança, tua fé naquele que na física Ele caminha sobre as águas. E Ele é assunto, Ele é levado aos céus. Ele é aquele que na economia Ele alimenta uma multidão de mais de 5.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes. E ainda faz sobrar 12 cestos cheios. É esse Jesus que eu te convido a crer. A crer naquele que na medicina Ele curou os enfermos. Vieram coxo, veio cego, veio endemoniado, veio a mulher do fluxo de sangue. Vieram tantas pessoas, leprosos. Ele é aquele que curou sem aplicar nenhum tipo de medicamento. Através do poder da sua palavra, ou através do toque da sua mão. Ele é aquele que a história é contada antes dele e depois dele. Ele é chamado de maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Ele é aquele que conhece o íntimo do teu ser. Ele conhece aquilo que você está passando. Ele conhece aquilo que você está enfrentando. E Ele está com as mãos estendidas para te ajudar. Ele está com as mãos estendidas para te alcançar. Porque Ele tem obras grandiosas para fazer na tua vida. Ele é aquele que Ele não tinha servos, mas mesmo assim as pessoas o chamavam de Senhor. Ele não foi para as escolas de Jerusalém, mas mesmo assim Nicodemos, um príncipe entre os judeus, o chamou de mestre. Eles chamavam Ele de mestre. Ele não tinha um exército, mas assim mesmo os reis temiam e tinham medo dele. Ele não conquistou grandes batalhas, mas Ele conquistou o mundo. Ele conquistou a minha vida, e nessa manhã Ele quer conquistar a tua vida. Ele não cometeu nenhum tipo de delito. Ele não cometeu nenhum tipo de delito. Ele não fez nada. Mas mesmo assim, porque os homens amaram mais as trevas e rejeitaram a luz, Ele foi condenado. Ele foi chicoteado. Ele foi pendurado em um madeiro. De fato Ele morreu. Mas o domingo chegou, e ao terceiro dia Ele ressuscitou, e hoje Ele vive. Eu te convido a crer no Jesus que hoje Ele está sentado à destra de Deus. A palavra do Senhor descreve de uma maneira diferente. Em sua cabeça tem muitos diademas, os seus cabelos são brancos como a neve.
O seu rosto brilha como o sol do meio-dia. Os seus olhos são como chama de fogo. Os seus pés como do latão reluzente. Ele está vestido de um linho branco puro e fino. E na sua coxa está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. É esse Jesus. Ele está aqui nessa manhã. Glória a Deus, aleluias. Ele quer transformar a tua vida. Ele quer te dar um futuro. Ele quer restaurar os teus sonhos. Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em quarto e último lugar, a esperança da vida eterna. A esperança de estarmos juntamente com Ele por toda a eternidade. Ele foi quem disse em João, no capítulo de número 14, não se turbe, não perturbe, não preocupe o seu coração, creia em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar, e se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vós estejais aonde eu estiver. Ele está preparando um lugar para nós no céu, a morada para nós no céu. Essa aqui é a nossa maior esperança, a vida eterna com o Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Vida eterna com aquele que deu tudo para nos salvar. 1 João, capítulo de número 3, versículo 1 em diante. O apóstolo João diz o seguinte: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, de sermos chamados filhos de Deus. Nós somos co-herdeiros com Jesus Cristo. Quando nós entregamos a nossa vida a Deus, aceitamos, cremos no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário por nossas vidas, entregamos completamente a nossa vida a Ele, nos tornamos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo. E Ele diz: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, de sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas sabemos que assim como Ele é, o veremos, e seremos semelhantes a Ele. Esta é a nossa esperança. Nós seremos semelhantes a Cristo. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Assim como ele é puro. O convite nessa manhã é para você se entregar a Jesus Cristo. Ele te ama, Ele tem um propósito para você. Basta você crer. E crer significa se entregar totalmente a Ele. Eu gostaria de convidar os pastores, presbíteros que aqui estão, aqui à frente, e nós iremos orar. Nós queremos orar.